Essa sou eu acordando pro meu último dia de estágio de UAN. Tava com sono, tava chovendo no dia, mas eu não deixei de gravar o vlog pra vocês. Todo dia eu acordo cedinho pra ir pro estágio, porque demora mais ou menos 1 hora pra chegar lá, eu vou de ônibus. Então a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama, depois eu vou direto lavar meu rosto, aí eu coloco minha lente de contato, pra quem não sabe eu uso óculos e lente. Depois eu passo esse hidratante de rosto e um protetor solar que não pode faltar e vou fazer minha make. Como a gente não pode ficar usando maquiagem, faço uma coisa bem de levinho. Eu pentei a sobrancelha, passo um pouquinho de corretivo e pó e tá pronto. Como esse era meu último dia de estágio, eu queria fazer uma surpresa para as cozinheiras. Aí eu tava tomando meu café da manhã, que foi pão com atum e alface. E essa daí é a surpresinha para as cozinheiras. Eu comprei um bis mesmo e deixei um bilhetinho, elas amaram, ficaram super emocionadas. E essa sou eu indo pro estágio, tava um frio e chovendo pra caramba. Fui com meu guarda-chuva embaixo da chuva mesmo, tava chuviscando um pouquinho nessa hora, mas quando eu cheguei lá no estágio, gente, eu tomei uma chuva, tava um toró. Olhei tudo meu pé, passei um frio, mas chegando lá elas me deram um paninho pra secar, fizeram um pão de queijo quentinho pra mim e falaram, vai tomar seu cafezinho da manhã e depois você vem aqui pra ajudar a gente. Fica tranquila, vai se esquentar. Olha que gracinha, tanto as cozinheiras quanto a técnica são amor. Primeira coisa que eu faço assim que eu chego no estágio, depois de colocar meu jaleco, minha touca e lavar minhas mãos, eu vou direto medir a temperatura dos equipamentos. Aí tem todas as referências. Para o refrigerador é ideal que esteja abaixo de 4 graus, porque acima de 5 graus tá não conforme. Já para o balcão quente, o ideal é que esteja acima de 80 graus, se estiver abaixo de 79, está não conforme. Já o balcão frio, o ideal é que esteja abaixo de 4 graus, se estiver acima, tá não conforme. Freezer, que é o mais gelado de todos, tem que estar menos 12 graus para baixo, se estiver de menos 11 graus para cima, tá não conforme. Começo medindo a temperatura dos equipamentos pelo Freezer 1, com um termômetro que vocês vão ver agora, esse daí. É importante por 2 motivos. Primeiro, porque os alimentos precisam estar na temperatura adequada para não ter contaminação. E segundo, porque assim a gente consegue ver se o equipamento está funcionando adequadamente ou se ele vai precisar de alguma manutenção para ficar na temperatura ideal. A gente anota a data e o local em cima da planilha e aí nos dias separados de segunda e sexta-feira a gente anota o horário e a temperatura de cada equipamento. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she way. Não possui Freezer 3, então vou lá e faço esse risquinho. Precisa medir a temperatura dos alimentos todos os dias. Então a gente tem 2 planilhas de controle de temperatura de alimentos. A primeira que a gente anota a temperatura assim que acaba de desligar o fogo, então assim que a preparação acaba de ficar pronta. E na outra planilha a gente anota a temperatura quando o alimento já está no balcão pronto para ser servido na hora da distribuição. A planilha dos alimentos é diferente da dos equipamentos. Enquanto lá a gente anota um horário para todos os equipamentos, na dos alimentos a gente anota um horário para cada alimento, porque cada alimento fica pronto em um horário diferente. Temperatura ideal do alimento que acabou de ficar pronto é acima de 74 graus Celsius. Menor que isso está em não conformidade. Depois disso eu vou lá embalar talher, então passo álcool 70% na minha mão e também espirro nos talheres. Utilize esses saquinhos plásticos ou saquinhos de papel para colocar todos os talheres, aproximadamente uns 200, então demora mais ou menos 1 hora para ficar pronto.
Vocês vão reparar que primeiro eu falei que eu comi 2 pães de queijo, agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou comer um pão francês com leite e chocolate. Isso porque eu precisei gravar meu vlog em 2 dias, um no último dia de estágio e outro num dia qualquer, pra mostrar pra vocês a rotina de cada dia de estágio. E eu fiz isso porque só tinha eu de estagiária lá, então ficava muito mais coisa pra fazer e não dava tempo de gravar tudo num dia só. Dei uma pausa na programação para a melhor hora do dia para tomar meu café da manhã, que só perde para outra melhor hora do dia, que é a hora do almoço. Tem pão francês com manteiga todos os dias, tem leite com chocolate, tem café, tem leite quente, leite à temperatura natural, e eu pego um leite com chocolate, né, porque eu gosto. E essa parte era muito legal porque todo dia a gente parava todo mundo ao mesmo tempo para poder comer junto. Terminei de embalar todos os talheres e já aproveitei para medir a temperatura do balcão frio. Eu aproveito esses gelinhos que formam em cima dele para conseguir dar a temperatura adequada, porque às vezes é difícil de dar, então essa é a oportunidade perfeita. O ideal é que esteja abaixo de 4 graus, ou pelo menos 4,9 no máximo. Aê, prontinho, bateu a temperatura, já anotei na planilha, agora eu vou direto pegar os saquinhos de amostra de alimentos para preencher eles com o cardápio do dia. Eu vou olhar o cardápio, tiro uma foto dele, vou para essa mesinha lá do refeitório e fico preenchendo os saquinhos de amostra e as plaquinhas de alimentos para colocar em cima do balcão de distribuição para identificação de cada alimento que vai ser servido no dia. As informações que eu coloco são a refeição, então coloquei almoço, o local onde é servido esse almoço, qual alimento que vai ser coletado e guardado aí dentro do saquinho de amostra e o nome da pessoa que vai coletar essa amostra. Também coloco o dia que estou coletando e a data que vou descartar essa amostra, que são sempre 3 dias depois por regra. Também precisa colocar o horário, mas isso a gente costuma colocar na hora que vai coletar. Terminei de anotar tudo e de curiosidade eu contei, deu 19 amostras, ou seja, muito alimento para coletar todos os dias, né? Na plaquinha de identificação de alimentos, eu sempre escrevo os pratos principais, que são as carnes, a guarnição, também sobremesa, o tipo de sopa que tem e os 2 sabores de sucos que tem também. Mas esses sucos não são naturais, eles são artificiais, infelizmente. Enfim, tudo pronto, olha que gracinha que fica, eu amo escrever com essa caneta nessas plaquinhas e agora eu vou colocar cada coisinha no seu devido lugar para identificação para o pessoal poder saber o que tem de almoço hoje. Esse dia teve pudim de pão e eu ajudei a passar os pedaços de pudim para o recipiente para ser servido depois, porque as cozinheiras estavam cheias de coisas para fazer. Mas lembrando que a gente não pode fazer nada que possa nos machucar, ou seja, cortar. Elas já tinham deixado cortado para mim e eu só fui colocando no lugarzinho. Depois voltei para a cozinha para terminar de medir a temperatura dos alimentos. Tinham mais alguns que tinham ficado prontos. Já fui direto na planilha anotar e ali no final eu assino porque fui eu que medi a temperatura do dia. Depois eu fui lá medir o balcão térmico, o quente dessa vez. A temperatura estava ok, acima de 80 graus Celsius. Quis mostrar pra vocês esse cantinho que tem lá no refeitório, que eu acho super legal, que tem o cardápio da semana, dicas de temperos naturais, isso fica tudo disponível para os funcionários. Tem esse cantinho do café, que fica os copinhos e o cafezinho, que ele fica ali geralmente, mas ainda não tava no caso. Aí tem a caneta, essa folha de minhas opções, que você substitui alguma carne do dia que você não queira por outra opção. É muito bacana isso. Tem esse caderno de sugestões também, onde você pode fazer um elogio, uma sugestão, uma crítica. Aí você coloca seu comentário e depois a técnica de nutrição responde para você. Nesse dia, por exemplo, nas minhas opções, tinha a opção de nhoque, a bolonhesa, e também tinha omelete de queijo. Omelete de queijo tem todo santo dia para substituir.
O refeitório já estava todo organizadinho só para receber os comensais, então quis mostrar para vocês como que fica toda a estrutura. Aqui primeiro as saladas, a água saborizada, as frutas, a sobremesa, depois elas acrescentaram gelatina ainda, o arroz, o feijão, a guarnição, os pratos principais, ali do lado a sopa, arroz integral e ovo frito também. O certo seria deixar as saladas no balcão frio para manter a temperatura, mas como não cabe lá, a gente deixa na mesa e não tem problema, até porque fica a salada na geladeira e elas trocam toda hora, não dura nem uma hora essa salada, então já repõe a salada, então ela acaba ficando na temperatura certinha. O almoço é self-service e a única coisa que eu sirvo são as carnes. Do resto, o pegador fica tudo virado pra eles e eles mesmos se servem. Agora eu vou distribuir os alimentos. Eu já coloquei as plaquinhas aqui em cima, tá vendo? Coloquei as plaquinhas e aí o pessoal se serve. A única coisa que eu sirvo são as carnes, né? Essas duas aqui. Hoje é pouquinho fatiado e escondidinho de frios. Uma sopinha, né? Que tá entre o congelante. Aí enquanto eu tô aqui, eu vou medindo a temperatura dos alimentos, vou medindo a temperatura dos balcões. No almoço eu pego outra planilha de temperatura de alimentos, mas para medir eles no momento da distribuição. Guarnição 2 eu risco porque nessa unidade é oferecido apenas um tipo. Também tem os valores de referência para os alimentos quentes e os frios. E os quentes precisam estar acima de 60 graus Celsius. É um pouco menos, né, do que quando acaba de ser preparado, que tem que estar acima de 74 graus. E os frios podem estar entre 10 e 21 graus, se forem expostos apenas no máximo até 2 horas. E são as sobremesas e as saladas. O restante conta como quente. Se o alimento frio for ficar no balcão mais do que 2 horas, a temperatura tem que estar de 9 graus para baixo e pode ficar lá até no máximo 4 horas. Se as saladas e sobremesas estiverem 22 graus ou acima disso, está não conforme para ser servido. Mais uma planilha de temperatura preenchida pra conta e depois eu fui almoçar, deu meu horário. Melhor parte é isso, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra mais. Beijo!